O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros colegas, Padre Antônio, Padre Diogo, ministros e acólitos, meus queridos irmãos e irmãs, eu fico até sem jeito às vezes com essas missas, tem aniversário de ordenação, que eu não fui muito acostumado com isso, né? Esses dias para mim sempre passaram normalmente, como qualquer outro dia, só no momento assim eu faço uma ação de graças a Deus, pela minha vida, pelo meu sacerdócio, mas aí desde que eu vim para cá, o Padre Diogo inventa essas histórias, né? E ele gosta muito de acolher as pessoas, já percebi isso com ele, né? E de valorizar as pessoas, aí eu acabo cedendo, né, por essa gentileza dele com relação a mim. Hoje é um dia que eu fico voltando atrás e lembrando toda a trajetória que eu fiz como pessoa humana, como padre. Eu sou filho de uma mãe e de um pai extremamente religiosos, católicos. Então, desde pequeno, eu estava na igreja. Aí eu fui coroinha, desde pequenininho, fui leitor de missa de domingo, também desde pequeno. E quando eu estava na 7ª série, eu entrei para o seminário. Era uma criança, né? 7ª série. Hoje isso não existe mais. E passei anos e anos no seminário. Eu terminei muito cedo. Eu faço parte de um instituto missionário chamado PIME, Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras. Então, um instituto missionário. E assim que eu fui ordenado padre, eu fui para as missões, lá nas Filipinas, no sudeste da Ásia. Todo mundo aqui sabe disso, é uma realidade totalmente diferente da nossa. É um país super populoso, extremamente pobre, ninguém morre de fome, tem o que comer, mas são extremamente pobres. A igreja é extremamente pobre, as capelas, são capelas de bambu, cobertas com folha de coco. Eu tenho várias fotos ali dessas minhas comunidades, né? E um lugar extremamente violento. Como nós vimos essa violência na primeira leitura, é um lugar extremamente violento. Ali eu passei os meus primeiros 12 anos de padre. No mês de agosto de 1985, quando eu cheguei lá, naquele mês de agosto eu enterrei 104 pessoas assassinadas. Ou assassinadas pelo exército, ou assassinadas pelos paramilitares, ou assassinadas pela guerrilha muçulmana, ou assassinadas pela guerrilha comunista.
Então, todo lado que você olhava é gente morrendo, é violência, aquela coisa toda, né? E isso foi muito bom para mim no sentido de valorizar mais a vida, a existência humana. Eu não acredito em violência de jeito nenhum. E na minha vida sacerdotal, duas coisas sempre tiveram juntas, que é a pastoral e a educação. Eu sempre fui professor. E eu fui privilegiado com isso, né? Os reitores geralmente não deixavam os seminaristas fazerem outro curso, nem dar aula, e os meus reitores sempre me deixaram fazer isso. Então, ao lado da filosofia e teologia, eu fiz outros cursos. Eu me formei em letras, português e francês, na Universidade Federal de Santa Catarina. Naquela época era um privilégio estudar numa universidade federal. Depois eu me formei em jornalismo, fiz mestrado em jornalismo, fiz doutorado em jornalismo. E em 1978, 6 meses antes de eu completar 18 anos, eu fui convidado a dar aulas num tipo de escola que existia na época, chamada Escola Polivalente, que era uma escola de tempo integral de altíssima qualidade. Aí eu fui para lá dar aula para a 5ª e 8ª série. Um guri de 17 anos de idade. E desde aquele tempo eu sempre dei aula. Lá nas Filipinas, durante 12 anos, eu fui diretor de uma escola de 2º grau. O sistema paroquial filipino é o mesmo sistema paroquial americano. Toda paróquia tem uma escola. E essa escola minha tinha 520 alunos. Chamava St. Andrews Academy, Academia Santo André. Era uma academia, foi fundada pelos padres columbanos da Irlanda, os missionários que trabalhavam ali. Então, aí depois, depois de 12 anos lá, eu fui transferido para São Paulo para trabalhar numa revista de animação missionária do PIME, uma revista chamada Mundo e Missão. E o PIME tinha um colégio muito bom, num bairro muito chique de São Paulo, chamado Brooklyn. O colégio se chamava Meninópolis. Era um colégio só de menino. Do outro lado tinha um colégio de freira que era só de meninas. Na hora que terminava a aula, aquilo era igual uma manada de boi, né? Os meninos correndo para o lado das meninas, as meninas correndo para o lado dos meninos, e eram separados, né? 2 instituições diferentes. Eu fui dar aula ali. Foi muito difícil dar aula para ensino médio no Brasil, né? Aí eu fiquei lá em São Paulo 12 anos nas Filipinas, 7 em São Paulo, 19. E aí eu trabalhava na Vila Missionária, que é um bairro lá da periferia, que foi onde o PIME chegou e comprou uma fazenda. Depois aquela fazenda foi invadida, né? Hoje é um grande bairro que se chama Vila Missionária. E tem até um problema lá, que as pessoas que tem lá, tem palácio, mas não quer fazer escritura, né, para não pagar IPTU. E aquilo gera um problema muito grande para a gente, né? É um imenso bairro de periferia. Eu fazia pastoral lá e ensinava no Meninópolis. Dali eu fui transferido para Minas Gerais, numa paróquia do PIME, um lugar bacana chamado Santana do Paraíso. Lindo o nome, né? Daqui uns dias é a festa de Santana. Foi o único lugar em que eu fui pároco na minha vida, 4 anos. Nunca tive assim interesse em ser pároco. E ali eu dava aula na PUC de Minas Gerais, num campus da PUC que tinha ali. Aconteceu que essa PUC entrou num endividamento muito grande por causa de má administração. Aí foi um salesiano, um ex-salesiano, seu reitor, ele acabou mandando, de uma vez assim, mandou 267 professores embora. E eu estava no meio deles. Foi um troço muito chato, né? Falei, a escola nossa, e eu ser mandado embora da minha escola, como eu vou falar com o povo, né? Mas não teve jeito. Foi dali que eu tive a iniciativa de fazer um concurso público. Não falei nada com o meu superior. Aí entrei lá no computador, tinha um concurso aqui, eu nem sabia onde que ficava Cuiabá. Aí eu vim aqui, fiz o concurso, passei. Aí vim de novo, fiz a prova prática, passei. Aí eu falei com o meu superior e com o bispo, falei, olha,
se o senhor deixar, eu vou para lá e tudo. Aí o meu superior permitiu. Então eu estou aqui com a permissão do meu superior. Não tem nada de desobediência, nada disso, né? E já são 13 anos que eu estou aqui. Então foram 12 nas Filipinas, 7 em São Paulo, 19, 4 em Minas Gerais, 23, 13 em Cuiabá, 36. São 36 anos de padre. 36 anos é muito tempo, né? E eu procurei fazer o máximo de mim nesses anos. Tenho a minha consciência muito limpa com relação a isso, na minha dedicação. Errei muitas vezes, vou errar ainda para frente, né? A gente sempre erra, não tem como. Mas foram 36 anos de muita graça na minha vida. E eu coloquei, quando eu fui ordenado, eu coloquei um versículo do livro do profeta Miqueias, versículo 8 do capítulo 6, que eu sempre achei muito bonito, que ele diz assim: praticar a justiça, amar com benignidade e caminhar humildemente na presença do Senhor. Isso é o que eu tenho procurado fazer na minha vida, amar a justiça. Sempre que eu prego, faço um sermão, eu falo sobre justiça, isso é uma coisa que eu tenho comigo, né? Praticar a justiça, amar com benignidade, fazer um maior esforço para amar as pessoas, para amar o próximo, e caminhar humildemente na presença de Deus. Então esse versículo tem orientado a minha vida. A minha experiência em Cuiabá é uma graça de Deus. Eu celebrei os meus 25 anos de padre na paróquia Cristo Rei. Essa roupa aqui eu ganhei lá na paróquia Cristo Rei do padre Overlan e do padre Paulo Ricardo. Eu quase não uso ela, só na festa assim, né? É igual aquelas roupas que a gente tem para ir em casamento, né? Aquela coisa ali. Então está lá guardada, mas de vez em quando eu boto ela para fora, né? E é um tempo de muita graça. Trabalhei na paróquia Cristo Rei, depois fui trabalhar lá no CPA 4, que eu fiquei lá 10 anos, e em agosto eu comecei essa experiência nova aqui, e ela é de todo nova, né? Eu trabalho com os padres muito jovens em relação a mim, com ideias diferentes da minha, às vezes muito diferentes, mas uma coisa bonita, a gente trabalha em harmonia, respeitando a diversidade. As pessoas até sabem, hoje é o padre Paulo, vai ser diferente do padre Antônio, que vai ser diferente do padre Diogo, que vai ser diferente do padre Helder, mas em harmonia. E eu me sinto muito bem acolhido. No começo assim eu tinha muito medo, né, da diferença e tudo, mas as diferenças a gente transforma em brincadeiras. Todo dia a gente faz brincadeira com essas coisas, né? E temos vivido muito bem, sem conflito, com muito respeito. Então eu me sinto em casa, me sinto muito bem acolhido pelos meus colegas aqui, né? E espero que isso continue. E muito bem acolhido também pelo povo. Às vezes eu olho assim, essas 20 comunidades, não tem uma comunidade que eu não goste. Cada uma eu gosto mais do que a outra. Eu sinto falta das comunidades, às vezes, quando passa muito tempo sem ir, né? Eu quero ir lá. Então não há... isso é mais fácil para mim, porque eu não sou o pároco, né? Então eu não tenho que ficar pegando o boi pelo chifre. Eu não tenho que ficar resolvendo problemas, que é o que gera conflitos, né? Então a minha parte é a mais fácil, mas eu me sinto muito feliz em fazer aquilo que eu posso fazer aqui e lá na UFMT, como professor. Eu sou um profissional do jornalismo, eu sou um jornalista formado com doutorado e eu contribuo para a formação do povo brasileiro ali na UFMT como professor. E sempre contribuí ao longo da minha vida, desde 1978, com a pastoral e com o ensino. Então essa é a minha vida, que vai se desdobrando pouco a pouco, na presença de Deus, junto com a igreja. Nunca aceitei de morar
num apartamento, porque eu tenho que viver com um clero onde eu estou. Isso se chama colegialidade. Eu tenho muita preocupação com a colegialidade. Eu não posso me isolar dos meus irmãos padres, em qualquer lugar que eu estiver. Eu aprendi isso no seminário, na minha formação e tudo mais. Então daí a minha insistência em morar numa casa paroquial, né, porque eu não sou professor, eu sou padre. Né? Eu sempre costumo dizer, eu tenho uma vocação e uma profissão. A minha vocação é o sacerdócio, a minha profissão é o magistério. Né? E eu sou padre por vocação, graças a Deus. Né? Deus me chamou para esse ministério e eu respondo da melhor forma que eu posso. E não podemos deixar de falar das leituras rapidinho, né? A gente vem lendo o Pentateuco, agora a gente está lendo o livro do Êxodo. Aí a gente já conheceu o Abraão e a Sara, a gente já conheceu o Jacó, que mudou para Israel, o Isaac, e hoje nós conhecemos o Moisés, o tirado das águas. A história é fantástica, porque é um grande líder, então ele tem que ter nascido de forma misteriosa. Até hoje é assim, né? Os grandes líderes de empresas sociais, você tem um monumento dele, você cria um monte de história fantástica sobre esses líderes, né? Quase que o colocam num pedestal. A mesma coisa com Moisés. Moisés é o grande líder do povo. Quando a gente lê, a gente fala, mas como matar? Né? O Moisés criado com toda a regalia no Egito, mas ele tinha um senso de pertença a um povo. Ele era judeu. E o povo judeu era escravo no Egito. Aí ele viu um estrangeiro, né, um egípcio batendo num judeu. Aquilo doeu nele. Ele foi lá e matou o sujeito. Mas como um homem de Deus matar os outros, né? Lendo hoje. Aí a gente deve lembrar daquilo que Jesus Cristo falou assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Ouvistes o que foi dito aos antigos, dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem a quem vos odeiam. Quem ama os amigos, que recompensa terá? Então, Jesus Cristo modifica essa lógica. No tempo de Moisés era normal, o sujeito estava batendo no compatriota, ele foi lá e matou o sujeito. Isso não é exemplo para a gente, né? Jesus Cristo mudou isso. Mas atrás disso tem essa história, a história da opressão, que ele não aceitava. Aí ele vem e fala, eu tenho que libertar esse povo dessa opressão, dessa escravidão. E a segunda etapa, ele vê o povo mesmo desunido. Ele olha e vê um hebreu batendo no outro hebreu. Aí ele vai lá e fala, mas por que você está batendo no outro? Nós somos fracos, temos que estar unidos. E o outro fala, você acha que eu não sei? Você matou o sujeito, né? Aquilo era uma ameaça. Tanto que o Abraão fala, eita, o negócio está feio. O fato ficou conhecido. Aí ele foge. Vai lá para Madiã, ficar escondido. Mas ele não perde o ideal de libertar o povo da escravidão. Mesmo vendo o povo desunido, brigando um com o outro, e sobretudo vendo o povo sendo oprimido pelos egípcios, cresceu sempre nele esse desejo de tirar aquele povo da escravidão e levá-los para uma terra que jorrava leite e mel. Então ele é o grande condutor do povo, o grande profeta. Ele prefigura Jesus Cristo em muitas situações. Essas personagens devem estar vivas na nossa cabeça, porque elas nos estimulam na nossa fé. Nesses grandes personagens, os patriarcas, os grandes personagens antigos, os grandes personagens do Novo Testamento. Então hoje é o dia da gente pensar no Moisés, o tirado das águas que liberta o povo da escravidão do Egito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.